coração recorda do perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz. Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja tua graça me firmar. Quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. Quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus com muita alegria, porque Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem abençoado cada um de nós. E eu convido você agora então a abrir sua Bíblia em João capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo até o versículo 8. João 14 diz o seguinte: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Glória a Deus por isso, porque nós temos o privilégio de conhecer o Pai, o privilégio de andar no caminho vivo que é Jesus, de andar na verdade que é Jesus. E através de tudo isso, o próprio Jesus, que é a vida, nos deu a sua vida. Ele morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. Isso é motivo de muita alegria. Deus tem cuidado do seu povo nos dias difíceis. Olhe para Jesus. Busque mais a Jesus, ele é a solução para os nossos problemas,
e já fez algo muito maior do que nós podíamos imaginar. Ele pagou pelos nossos pecados, ele nos redimiu através do seu sangue. Vamos continuar louvando ao nosso Deus? A verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em nós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Vamos fazer mais uma oração e depois nós vamos meditar na palavra de Deus. Oremos. Senhor, obrigada, Deus, pelas palavras maravilhosas que o Senhor deixa, Senhor Deus, na Bíblia, a Tua palavra para nós. Palavras de consolo, Senhor Deus, que nos trazem alegria. Obrigada, Senhor, por esta verdade revelada para nós, Senhor. Obrigada porque o Senhor escolheu, Senhor Deus, o seu povo para amar, Senhor Deus, para nos dar a salvação. Nós te louvamos e te agradecemos imensamente por isso, Senhor. Seja a nossa força a cada dia, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a permanecermos firmes, Senhor Deus, nos teus caminhos. Nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então, na meditação de hoje, nós vamos meditar na segunda carta de João. Segunda carta de João, ela é uma carta que tem apenas um capítulo, 13 versículos. Eu vou ler aqui para nós meditarmos nesse dia. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhida e seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco os que vivemos na verdade e no amor. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento, nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio.
Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia desse ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então nossa alegria será completa. Saudações dos filhos de sua irmã escolhida. Até aí, vamos orar mais uma vez? Pai Santo, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos meditar na Tua Palavra, de poder ler, ó Deus, o que o Senhor tem a nos ensinar. E te pedimos agora, Deus, em nome de Jesus, a iluminação que vem do Seu Santo Espírito aos nossos corações, que possamos ser transformados pela Tua Palavra, que possamos, ó Deus, sentir o Teu agir em nossas vidas, ó Deus, possamos sentir, ó Pai, o Teu cuidado, sentir, ó Deus, o suporte do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nós podemos meditar na Tua Palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vivemos num tempo onde as verdades são relativas. Você já deve ter ouvido esta frase, esta ideia. Hoje em dia, as pessoas acham que existem todo tipo de verdade, né? Depende muito mais da ótica ou da posição onde a pessoa está e de como ela está vendo a situação, e aquilo vai se tornar verdade. E o fato então é que muitas pessoas têm se levantado trazendo outras ideias, outros evangelhos, outras mensagens, outros cristos, que não é o Cristo verdadeiro. João, ele escreve essa carta à senhora e seus filhos, né, como ele diz aí no começo da carta, mas essa carta ela é destinada às igrejas que estavam recebendo essa carta. Na verdade, a senhora, então, de fato, é a igreja e seus filhos são os membros da igreja. O próprio apóstolo João, ele se intitula como o presbítero. Presbítero significa ancião, significa o velho, né? Então, ele mesmo se define como o ancião, o velho, o experiente, o sábio, né? Então, ele coloca desse jeito, justamente por causa da perseguição que havia no primeiro século, como os cristãos estavam sendo perseguidos, e para que essa carta chegasse, então, ao seu destinatário, ele usa essas figuras para poder falar e trazer um conselho às igrejas que receberiam essas cartas. Essa carta, então, ela é destinada a todos os cristãos espalhados pela face da terra. Essa carta é para mim e para você, né? Então, receba a mensagem dessa carta, receba as verdades que ela vai trazer. E olhando para essa carta, nós podemos ver aqui, em primeiro lugar, que João ele vai falar muito sobre a verdade. Essa palavra ela se repete aí, pelo menos nos 3 primeiros versículos, se repetem por 4 vezes, né? O enfoque de João é falar sobre verdade, né? Por isso eu estava até comentando aqui com vocês sobre a verdade relativa, né? Hoje em dia tudo é relativo, inclusive a verdade, né? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que não existe verdade relativa, que a palavra de Deus e que a palavra do cristão também deve ser sim e não. Não existe um talvez, não existe, olha, nesse ponto pode ser que... Não é assim que funciona. Não é assim que nós devemos olhar para a mensagem de Deus, para essa carta tão maravilhosa que Deus nos deixou. Mas a verdade, de fato, é ligada à divindade de Deus. Quando nós olhamos essa palavra verdade, aletheia no grego, ela vai se referir à verdade divina sobre Deus, ou seja, que Deus é a verdade, que Jesus é a verdade. Nós já acabamos de ler aí em João 14
Jesus Cristo mesmo dizendo que ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, meus queridos, a primeira coisa que eu consigo olhar nesse texto e aprender com ele é que nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. Você conhece de fato essa verdade? Você conhece de fato Jesus Cristo? Conhecer a verdade é muito mais do que conhecer as doutrinas, conhecer as leis, conhecer as regras que a religião impõe, as doutrinas ou os conselhos e as ordens do próprio Deus na palavra de Deus. Mas conhecer a verdade implica em algo além, implica em conhecer o próprio Deus, em desfrutar de um relacionamento com esse Deus. E é essa verdade que o apóstolo João aqui desafia aquela igreja a viver. Conheçam a verdade, né? Então, nós precisamos conhecer essa verdade a cada dia mais. É interessante quando nós pensamos sobre isso e lembramos também lá do texto de Jó. Quem foi Jó? Os primeiros capítulos ali, o capítulo 1 e o capítulo 2, fala daquela reunião que Deus estava tendo quando Satanás chegou ali. E então Deus olha para Satanás e fala: olha, você viu meu servo Jó? E ele fala das qualidades de Jó. O próprio Deus dá testemunho de Jó naquele momento. E é interessante porque lá no final, quando nós vamos ir lá para o último capítulo de Jó, nós vamos ver a declaração de Jó. Ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É interessante porque Jó era um homem íntegro, puro, um homem que seguia o que Deus mandava, era um homem justo, um homem reto. Essas são as declarações que o próprio Deus dá sobre Jó. E agora, no final, Jó declara que ele só conhecia Deus de ouvir, né? Então, o que me leva a pensar que na nossa vida nós devemos crescer a cada dia mais em conhecimento desse nosso Deus. Crescer na busca desse conhecimento do nosso Deus, saber quem é o nosso Deus, experimentar desse relacionamento com Deus, experimentar do poder que Deus pode nos dar, porque Ele nos oferece, como Ele age em nossas vidas. Isso é conhecer a verdade, meus irmãos. Não basta apenas nós conhecermos na teoria tudo isso, mas nós precisamos experimentar da verdade, conhecer a verdade. Como nós conhecemos a verdade? Através do relacionamento com Deus, através da pregação da palavra de Deus, através da meditação na palavra de Deus, através de uma vida de oração. Assim nós conhecemos a verdade. Diante de tudo isso, então, eu te pergunto: como está o seu conhecimento dessa verdade absoluta que nós devemos conhecer a cada dia mais? Você tem buscado conhecer mais Jesus? Você tem buscado aprender mais desse Deus? De saber todas as coisas que Ele tem feito desde o começo do mundo até hoje em prol da sua vida? Você tem buscado entender a cada dia mais a mensagem do Evangelho? Que esse Deus tão grandioso enviou o seu Filho para morrer naquela cruz para pagar por todos os nossos pecados? Esse é o nosso Deus, esse é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ainda uma outra coisa que eu vejo nesse texto é que nós precisamos não só conhecer a verdade, mas também andar na verdade. Nós precisamos andar na verdade. Nós já vimos que é necessário conhecer a Deus, que é necessário buscar esse conhecimento de Deus, que é necessário nós nos relacionarmos com Deus, mas nós precisamos também não só ter essa teoria, mas partir para a prática. O João 13, 34 e 35 vai trazer um dos resumos de Jesus sobre os 10 mandamentos, quando Jesus diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Uma grande
um grande ensinamento que nós temos nessa carta é sobre a questão do relacionamento. Ele vai falar que nós precisamos, depois, assim que nós conhecemos a verdade, nós precisamos andar na verdade, e nós, para andarmos na verdade, nós precisamos viver em amor. É isso aqui que o texto está nos dizendo, os versículos 4 a 6. Ele diz o seguinte: fiquei muito feliz por encontrar alguns dos seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento, nós o temos desde o princípio. Então, meus queridos, para andarmos na verdade, nós precisamos amar uns aos outros. Algo que Deus nos deixou, algo que Deus nos ensinou desde a antiguidade. Como nós devemos nos preocupar com o nosso próximo. E é interessante porque nesse tempo de isolamento social, muitas vezes nós esquecemos que o nosso próximo é a pessoa que está dentro da nossa casa. Que o meu filho é o meu próximo. Que minha filha é o meu próximo. Que minha esposa é o meu próximo. Que o seu marido é o seu próximo. Que as pessoas que estão aí, os familiares que às vezes nós temos problemas, discussões, são o nosso próximo. E nós precisamos amar cada vez mais. Amar não significa que nós precisamos apenas ter um tipo de emoção ou um tipo de sentimento. Mas quando a palavra de Deus fala sobre amar, ela está falando sobre atitudes de amor. Quais têm sido as atitudes de amor que você tem demonstrado para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que estão aí isoladas com você, e não só as que estão isoladas com você, mas as que estão se relacionando virtualmente com você? Como nós temos tratado? Muitas pessoas conhecem muito sobre Deus, conhecem muito da palavra de Deus, estudam cada vez mais sobre Deus, sobre doutrinas, sobre calvinismo, sobre arminianismo e sobre todo tipo de doutrina. Mas, ao invés de exercitar o amor, essas pessoas usam este conhecimento para atacar umas às outras, para gerar discussões que não levam a nada, discussões que às vezes chegam até a afastar as pessoas de Deus, ao invés de converter aquelas pessoas e trazer aquelas pessoas para o meio de Deus. É fato que nós precisamos estudar, sim, como nós já falamos anteriormente, mas nós precisamos agir com amor, saber agir do jeito que Deus espera. Precisamos não só conhecer a verdade, mas nós precisamos também andar na verdade. E como o apóstolo mesmo aqui nos disse, que ele estava feliz de encontrar alguns dos filhos, ou seja, alguns membros da igreja, e saber que aquelas pessoas andavam na verdade, porque aquelas pessoas praticavam o amor. Jesus Cristo é amor e nós precisamos aprender mais sobre o amor. O reverendo Hernandes, ele falava sobre, no seu comentário, ele falava sobre essa questão da verdade, e ele diz que a verdade é sempre forte, não importa o quão fraca ela pareça, e a mentira é sempre fraca, não importa o quão forte ela pareça. Para nós agirmos em amor, queridos, nós precisamos andar na verdade. Nós precisamos praticar a verdade. Nós precisamos falar da verdade. Nós devemos aprender com Jesus, que é a nossa verdade absoluta, e sair da teoria e partir para a prática, partir para colocar em prática tudo que nós aprendemos. E isso inclui o amor. Jesus Cristo disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você tem sido reconhecido pelo seu amor? As pessoas olham para você e conseguem reconhecer o amor que você tem demonstrado a elas? E esse amor tem tem sido um sinal da vida que Deus te deu? Mas ainda uma terceira verdade, um terceiro ensinamento que eu aprendo nesse texto é que se nós precisamos conhecer a verdade, se nós precisamos andar na verdade, nós precisamos permanecer na verdade. Os versículos 7 a 13 nos chamam a atenção sobre isso.
O texto diz que naquela época, ali no primeiro século, algumas pessoas estavam se levantando dentro das igrejas e estavam saindo das igrejas porque elas não estavam concordando com a mensagem do evangelho que estava sendo pregada. Elas olhavam para tudo que estava sendo ensinado e elas começaram a tirar conclusões que nasciam dos seus próprios corações, dos seus próprios entendimentos, e essas pessoas então começaram a sair das igrejas e, como se fosse um tipo de missionários, elas foram para outros lugares disseminando um evangelho diferente do evangelho que é o verdadeiro, o evangelho que está na Bíblia, a palavra de Deus. Essas pessoas saíram dizendo que Jesus Cristo, ele não se encarnou, que Jesus Cristo não era 100% humano, que Jesus Cristo ele era um Deus, o Filho de Deus, mas que não tinha se encarnado, ele era 100% Deus e 0% homem. Enquanto nós sabemos que Jesus Cristo, ele de fato, ele era 100% Deus, ele é 100% Deus e 100% homem. Jesus Cristo, ele nasceu de Maria, ele se fez carne e ele fez tudo isso por amor a nós. Se Jesus Cristo não tivesse se encarnado, nós não teríamos redenção. Como Jesus Cristo poderia dar a sua vida em troca ou para pagar a dívida do pecado que nós devíamos naquela cruz? Se ele não fosse 100% humano, ele não poderia fazer isso. Então, essas pessoas estavam se levantando, saindo das igrejas e pregando esse falso evangelho, pregando esta heresia, essa inverdade, esta mentira em outros lugares. E muitas pessoas estavam sendo levadas por essas falsas mentiras, justamente porque essas pessoas não conheciam a verdade, porque essas pessoas não andavam na verdade. Portanto, nós que agora conhecemos a verdade, que andamos na verdade, praticamos o que Jesus espera, nós precisamos permanecer na verdade. E o que isso significa? Diante dos ventos de doutrina, diante das heresias pregadas, diante dos Jesus falsos que são pregados por aí, nós precisamos estar firmes juntamente com Jesus Cristo, o verdadeiro, o único que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que deu a vida em favor de nós. Portanto, meus irmãos, se alguém pregar alguma coisa, falar de Jesus Cristo, falar de Deus que não está na Bíblia, não dê ouvidos. Fuja dessas ciladas do inimigo. João aqui ele trata essas pessoas como anticristos, como enganadores, como mentirosos. E assim também nós devemos olhar para essas pessoas. Nós não devemos ser levados por essas doutrinas, por essas mentiras. Precisamos estar firmes com Deus. Precisamos estar firmes nos caminhos de Jesus. É fato que nos dias de hoje nós precisamos, sim, repensar os métodos de pregação da palavra de Deus, repensar como nós podemos levar a palavra de Deus para as outras pessoas. E eu creio que esse momento que nós estamos vivendo de pandemia tem feito isso com os pastores, com as igrejas, tem feito com que essas instituições abrissem os seus olhos para um novo modo de pregar o evangelho. Nós estamos aqui agora compartilhando a mensagem de Deus através de uma câmera, de um celular que está num tripé. Mas a verdade é que essa mensagem tem chegado a outras pessoas e tem alcançado vidas. Portanto, de fato, é necessário pensar sobre métodos. Mas uma coisa que não se pode mudar, não se pode negociar é o conteúdo da mensagem de Deus. A mensagem de Deus não pode ser modificada para que ela massageie o nosso ego ou o nosso coração, a nossa vida de pecado. Não! Nós precisamos pregar sobre o amor de Jesus. Nós precisamos pregar que Jesus Cristo ele veio para pagar pelos nossos pecados. Mas nós também precisamos pregar e dizer que o pecado nos leva à morte. Se nós não reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos caminhando para a morte. E falar sobre pecado parece que não é algo tão interessante. As pessoas não gostam de ouvir sobre pecado, não gostam de ser acusadas diante das coisas que elas têm feito e que têm desagradado a Deus. Portanto, meus irmãos, nós não podemos negociar a mensagem do Evangelho,
Portanto, se você ouvir um evangelho muito fácil, um evangelho onde diz que tudo bem, vem aqui, você vai encontrar Jesus e pode continuar do mesmo jeito que você está. Esse evangelho deve ser ignorado. Porque Jesus Cristo, de fato, ele diz que ele veio para os doentes. Né? Nós precisamos chegar a Jesus do modo que nós estamos. Mas nós não podemos permanecer do modo que nós estamos. Nós não podemos permanecer nos caminhos do pecado. Nós não podemos permanecer no lamaçal da prostituição, da corrupção, da infidelidade, dos desejos carnais. Não. Nós precisamos buscar mudar de vida, mudança. Nós precisamos buscar nos relacionar mais com Deus. Nós precisamos estar firmes com esse Deus. Portanto, meus irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. É a mensagem de que Deus criou um mundo bom e perfeito. E colocou o homem nesse mundo, Adão e Eva. Mas por causa da rebelião do homem, o pecado entrou no mundo. E o pecado nos afasta de Deus. Ele nos trouxe a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Deus, nos amando tanto, enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer naquela cruz por nós, para pagar pelos nossos pecados. E Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, ele encarou a morte cara a cara. Ele carregou todos os nossos pecados, levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele pagou o preço que nós devíamos pagar. Mas agora, depois que ele pagou por isso, ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, voltou para o Pai e vai voltar novamente para buscar todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, que creem que Jesus Cristo é o Deus vivo, que creem que Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou e que ele fez tudo isso para nos redimir, para nos reconectar com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, uma mensagem simples e que não deve ser modificada, não deve ter o seu conteúdo negociado. Portanto, meus irmãos, se alguém vier com um novo evangelho, com novos ensinamentos que não estão na palavra de Deus, não são baseados na palavra de Deus, fuja desses ensinamentos, fuja dessas ciladas, porque isso são falsos profetas, pessoas que têm se levantado para pregar um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Para concluir, meus irmãos, nós devemos então nos esforçar para conhecer a cada dia mais da verdade, cada dia mais de Jesus Cristo que nos redimiu e nos deu vida e vida em abundância. Nós devemos praticar o que Jesus nos ensinou. Devemos ser obedientes à sua palavra e sair da teoria e irmos para uma vida prática. E por fim, nós devemos permanecer na verdade, não deixando que qualquer vento de doutrina nos afaste desta verdade, nos afaste de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você possa estar firme nos caminhos de Deus. Se você ainda não tomou a decisão de estar junto com Deus, venha caminhar nessa estrada que não é fácil, mas é muito recompensadora. É algo muito bom para se fazer. Venha aprender um pouco mais da verdade, venha aprender um pouco mais sobre Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça a cada dia mais. Vamos passar então para o nosso momento de oração. Temos aqui alguns pedidos. Vamos continuar orando pelo Rafael, esposo da Cíntia, que está acamado em sua casa. Vamos orar também pela Cléo, que ficou viúva. Vamos orar também pela Michele e Adriana, que estão internadas por causa do Covid-19. Vamos orar por todos os profissionais da saúde que estão à frente, estão na linha de frente no combate contra esse vírus. Vamos orar também pelas famílias da igreja, pela Aldira, toda a sua família, pelo Kleber, pelo seu irmão também, o Herbert, e toda a sua família, pelos os pais do Kleber também, pelo seu Edson, pela dona Maria Helena e toda a sua família. Orar também pelo seu Pedro, a dona Mari, pela dona Rosa, pela Eliane, mãe da Thaís, e pela dona Elvira. A notícia que eu tive no domingo com a Rosalba é que essa semana elas estariam de alta, graças a Deus. Deus tem sido maravilhoso, né? Num lugar difícil, ali no hospital onde elas estavam, agora logo elas já estarão em casa. Isso é algo muito bom.
Vamos continuar orando e agradecendo a Deus pelo cuidado que Deus tem tido com a Dona Elvira e com a Rosalba. Orar também pela família da Marta Nascimento, família do Claudinei, pela tia da Daniela, a Dona Cida, pela a Igreja Presbiteriana Nova Esperança e por todas as pessoas que têm sido alcançadas pela mensagem do Evangelho, pelos vídeos que nós temos colocado aqui. Então vamos orar. Se você tem algum pedido de oração, pode deixar aqui nos comentários, que no próximo culto nós iremos orar por você, tá bom? Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Deus, porque nós reconhecemos o Senhor como a verdade absoluta em nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, a Tua palavra como verdade, Deus, como vida para nós, ó Deus, como alimento espiritual, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia mais seguirmos, ó Deus, as Tuas instruções, sermos mais obedientes a Ti, ó Deus, e assim crescermos mais espiritualmente, crescermos mais em experiência contigo. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um que está aqui cultuando o Senhor, ó Deus, através deste vídeo, e que em nome de Jesus, ó Pai, logo nós possamos estar juntos lá na Igreja Presbiteriana Nova Esperança, ali no Marieta Dian, para te honrar, te bendizer, ó Deus, te cultuar. Muito obrigado, Deus, por todas as famílias da tua igreja. Obrigado, Pai querido, pela a família do Kleber, da Aldira, da Dona Maria Helena, do Claudinei, do Herbert, dos pais do Kleber, dos meus pais, ó Deus, meus irmãos também, todos os seus familiares, ó Pai. Continue, ó Deus, abençoando também a família da Marta Nascimento, do Claudinei, ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa tocar em todas essas famílias, ó Deus, de maneira sobrenatural, ó Pai, que o Senhor dê conversão aos que ainda não se converteram, que o Senhor dê paz aos que necessitam de paz, que o Senhor seja a luz, ó Deus, em cada uma dessas famílias, ó Pai. Nos abençoe, nos fortaleça cada dia mais, em nome de Jesus. Abençoe também a minha família, Senhor. Te pedimos também pelos enfermos, ó Deus, as pessoas que têm passado por dificuldades, ó Deus, te pedimos pelo Rafael, pela Dona Elvira, Rosalba, Senhor, pela Dona Rosa, pelo meu pai, o seu Pedro, a minha mãe, Dona Mari, Senhor. Continue a abençoá-los, Senhor, fortalecê-los nos seus caminhos. Abençoe a Eliane também, ó Deus, dê a cura para ela. Dona Rosa, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, essas pessoas possam experimentar, ó Deus, do poder sobrenatural do Senhor sobre suas vidas, ó Deus. Continue a abençoar cada funcionário, cada profissional da saúde que tem lutado, ó Deus, diante da pandemia do Covid-19. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor prepare uma cura para que tudo isso ocorra, para que acabe logo, ó Deus, essa pandemia, para que a gente possa voltar para a nossa vida normal, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe também todos os governantes, ó Deus, de todos os estados, todos os lugares das pessoas que estão vendo, ó Pai querido, este culto, te cultuando através desse vídeo. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa capacitá-los e possa dar paz, ó Deus, a cada um deles, ó Deus, que o Senhor possa controlar, ó Deus, a vida de cada um, ó Deus. Te pedimos em especial pelo nosso país também, ó Deus, diante de tudo que temos vivido e visto, Senhor, em nome de Jesus, opera, ó Deus, intervém na nossa nação e nos abençoe, ó Deus. Abençoe cada um. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos. Receba a bênção aí, meus queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre você, sobre sua casa, sobre sua família e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e espero encontrar todos vocês aqui no próximo domingo, às 19 horas, e onde nós vamos cultuar a Deus mais uma vez. Se quiser entrar em contato comigo, meus dados estão aqui nos comentários do vídeo. Deus te abençoe. Vamos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.